Boa tarde a todos e obrigado por aguardarem. Sejam muito bem-vindos à live de divulgação dos resultados do segundo trimestre de 2024 da Mills. Destaco aqueles que precisarem de tradução simultânea, que temos essa ferramenta disponível na plataforma. Para isso, basta clicar no botão Interpretation através do ícone do globo na parte inferior da tela e escolher o seu idioma de preferência, português ou inglês. Para aqueles que estão ouvindo a videoconferência em inglês, a opção de mutar o áudio original em português, clicando em Mute Original Áudio. Informamos que esta videoconferência está sendo gravada e será disponibilizada no site de RI da companhia, onde se encontra disponível o material completo da sua divulgação de resultados. Durante a apresentação da companhia, todos os participantes estarão com os microfones desabilitados e, em seguida, daremos início à sessão de perguntas e respostas. Ressaltamos que as informações contidas nesta apresentação e eventuais declarações que possam ser feitas durante a videoconferência relativas às perspectivas e aos negócios da companhia, bem como projeções, constituem-se em previsões baseadas nas expectativas da administração em relação ao futuro da Mills. Considerações futuras não são garantias de desempenho. Elas envolvem condições macroeconômicas, riscos de mercado e outros fatores. Agora passarei a palavra ao Sérgio Kariya, CEO da Mills. Boa tarde a todos. Do segundo trimestre da Mills. É com grande satisfação que compartilho com vocês os resultados deste trimestre. Continuamos a avançar com determinação em nossa estratégia, alcançando marcos importantes que reforçam nossa posição de liderança no mercado de locação de equipamentos e máquinas no Brasil. Neste trimestre, destacamos a aquisição da JM Empilhadeiras, que expande nosso portfólio e abre novas oportunidades de vendas cruzadas, aumentando a resiliência do nosso negócio e proporcionando maior previsibilidade ao fluxo de caixa. Além disso, realizamos a 9ª emissão de debêntures e concluímos com sucesso o 4º programa de recompra de ações, fortalecendo nossa estrutura de capital e criando valor para nossos acionistas. Em termos de ESG, publicamos nosso mais recente relatório anual de sustentabilidades e fomos reconhecidos pela Great Place to Work como uma das melhores empresas para se trabalhar no Brasil. No âmbito do programa Transformar, ampliamos a abrangência da nossa cobertura, trazendo nossos principais fornecedores como parceiros no desenvolvimento do capital humano. Apesar dos desafios climáticos no Rio Grande do Sul, nossos colaboradores estão seguros e nossas filiais não sofreram danos significativos. O impacto estimado foi concentrado majoritariamente em nossa unidade de leves, com uma redução estimada de cerca de 1,5% da receita líquida de locação de rental no trimestre devido a esses eventos. Dando continuidade à nossa estratégia, a companhia está sempre atenta às oportunidades de geração de valor. Assim, aprovamos na reunião do Conselho de Administração, no dia 13 de agosto, a distribuição de 17,7 milhões em juros sobre capital próprio, referente ao terceiro trimestre de 2024, e a distribuição de 32,3 milhões em dividendos intermediário, além do 5º plano de recompra de ações. Essas iniciativas são parte do nosso compromisso contínuo em fortalecer nossa estrutura de capital, reduzir custos financeiros e maximizar o valor para nossos acionistas. A seguir, a Renata vai comentar os aspectos financeiros do trimestre. Boa tarde a todos. Dando sequência no slide 4, apresentamos mais alguns destaques do período. Encerramos o trimestre com uma frota de rental de quase 14 mil ativos, adição líquida de mais 2 mil equipamentos em comparação ao segundo trimestre de 2023, reflexo dos investimentos em leves, pesados e aquisição da JM. O EBITDA ajustado alcançou 181 milhões, com margem de 49%, evidenciando nossa consistente trajetória de crescimento e a manutenção da rentabilidade. O lucro líquido atingiu 71 milhões, 11% acima do segundo trimestre de 2023 e margem de 19%. Nosso lucro líquido caixa atingiu 107 milhões no trimestre, gerando uma margem líquida caixa de 29%,
reforçando nossa eficiência tributária. O ROIC foi de 23% no ano, demonstrando um sólido desempenho financeiro da empresa. Investimos 464 milhões no trimestre, sendo que quase na totalidade ativos de locação, via M&A e crescimento orgânico, reforçando nosso compromisso com o crescimento contínuo. Em termos de ESG, destacamos a publicação do nosso mais recente relatório anual de sustentabilidade, que evidencia nossos avanços e compromissos. Indo para o slide 5, reforça mais uma vez nossa estratégia de diversificação de receitas de locação, buscando maior resiliência diante de eventuais flutuações de mercado. A JM reforça nossa estratégia de trazer maior previsibilidade de fluxo de caixa, reduzindo a ciclicidade, sem concentração específica de segmentos e clientes e com um portfólio balanceado de produtos. Nossa exposição a contratos de longo prazo aumentou 12 pontos percentuais em relação ao segundo trimestre de 2023, atingindo 44% da receita. Servimos a nossos mais de 10 mil clientes com uma plataforma única. Em apenas 60 dias de operação da JM, triplicamos o pipeline de oportunidades, potencializando nossas vendas cruzadas. Vamos agora para os destaques financeiros da unidade de negócios de rental. No slide 7, podemos observar que, mesmo diante do impacto da postergação de obras de infraestrutura e das chuvas que atingiram o Rio Grande do Sul, nossa receita líquida cresceu 9% em relação ao segundo trimestre de 2023, reflexo principalmente da maior receita de locação no período, frente ao forte crescimento em pesados, além da inclusão de 12 dias do resultado de JM. O EBITDA ajustado apresentou crescimento de 6% e a margem ex-vendas alcançou 46%, também um aumento na comparação anual. Passando para o resultado de formas e escoramentos, podemos visualizar no slide 9 que a receita líquida de locação cresceu 17% em relação ao segundo trimestre de 2023, como reflexo dos melhores preços praticados nesta unidade de negócios. O EBITDA ajustado totalizou 38 milhões no segundo T, crescimento de 12% em relação ao mesmo trimestre do ano passado e com margem de 59%. Apesar do atraso no início de projetos de infraestrutura, observamos crescimento nesta unidade de negócios. Seguimos com a estratégia de geração de caixa e manutenção da posição de liderança nesse mercado, atendendo a estes projetos e aproveitando as oportunidades de vendas cruzadas com as demais unidades de negócio. No slide 11, apresentamos o resultado consolidado. A receita líquida cresceu 9% em relação ao segundo trimestre de 2023, totalizando 370 milhões no período. A receita líquida de locação cresceu 14% em relação ao segundo trimestre de 2023, com expansão em todas as unidades de negócio. Já o EBITDA ajustado teve crescimento de 7%, chegando a 181 milhões no trimestre e margem de 49%. Esses resultados mostram que nossos pilares e nossa estratégia formam uma base sólida para o crescimento consistente da Mills. No slide 12, podemos ver que o nosso lucro atingiu 71 milhões no segundo trimestre, quase 11% acima do segundo trimestre de 2023 e com margem líquida de 19%. Esse resultado demonstra o aumento do EBITDA, parcialmente compensado pelo aumento do resultado financeiro e depreciação no período. Já o gráfico do lado direito demonstra a geração de fluxo de caixa operacional no período, totalizando 87 milhões no trimestre, queda de 19% em relação ao segundo trimestre de 2023 e uma saída de quase 300 milhões, considerando os investimentos realizados no período. Indo para o slide 13, apresentamos a nossa estrutura de capital, destacando o nosso balanço sólido e baixo endividamento, o que nos permite capturar oportunidades de crescimento. Fechamos o trimestre com uma dívida bruta de 1,5 bilhão e 800 milhões em dívida líquida,
sendo que 83% do pagamento está previsto para o longo prazo. O prazo médio total é de 3,3 anos, a um custo médio de CDI mais 2,1% ao ano. Destaco também que, em junho, realizamos a nona emissão de debêntures no valor total de 400 milhões em 2 séries, uma com prazo de 5 anos, a custo CDI mais 1,3, e outra com prazo de 8 anos, a CDI mais 1,4. Essa captação possibilitou alongarmos o prazo de pagamento e diminuirmos o custo médio da dívida da companhia. A alavancagem terminou o trimestre 1,1 vez dívida líquida EBITDA, e isso nos garante mais um trimestre de covenants cumpridos. Encerramos o trimestre orgulhosos do trabalho do time e preparados para os próximos períodos. Vou passar a palavra agora para o Caria dar continuidade. Obrigado, Renata. Não poderia deixar de reforçar a divulgação do nosso terceiro relatório anual de sustentabilidade, evidenciando nossas conquistas e compromissos. Fomos a primeira empresa do setor a firmar compromisso com a SBTi. Beneficiamos mais de 600 jovens pelo programa Transformar e investimos 4 milhões na capacitação de nossos colaboradores. Além disso, fomos reconhecidos como a melhor empresa de locação do ano no IAPA Awards, além de sermos finalistas em outras 3 categorias. Fomos eleitos a empresa do ano no setor pelo Prêmio Valor 1000 e somos a única empresa do setor a integrar o índice IDiversa. Também recebemos reconhecimento pelo nível mais alto de qualificação por demonstrar critérios de transparência e ganhamos o selo ouro no inventário de GE de 2022. Temos orgulho de sermos novamente reconhecidos pela Great Place to Work, ocupando a 19ª posição no ranking regional como uma das melhores empresas para se trabalhar no Brasil, refletindo o nosso compromisso com um ambiente de trabalho exemplar. Além disso, conquistamos o selo Great People Mental Health, destacando-nos entre as top 150 empresas brasileiras preocupadas com a saúde mental de nossos colaboradores. Agradecemos a todos os nossos colaboradores, clientes, parceiros e fornecedores pela dedicação e confiança na Mills. Juntos, continuaremos a fazer a diferença no mercado de locação de equipamentos, oferecendo soluções seguras, ágeis e eficientes para os mais diversos segmentos. Estamos agora à disposição para responder às perguntas. Muito obrigado. Iniciaremos agora a sessão de perguntas e respostas. Para fazer perguntas, clique no ícone Q&A na parte inferior de sua tela e escreva o seu nome, empresa e idioma. Ao ser anunciado, uma solicitação para ativar o seu microfone aparecerá na tela e então você deverá ativar o seu microfone para fazer perguntas e sua câmera, caso você deseje. Se preferir, digite sua pergunta e, caso deseje, deixe indicado para que o operador a leia. Vamos iniciar. A nossa primeira pergunta é do Gabriel Raposo, de Pinho, analista sell-side do Bradesco BBI. Gabriel, abriremos o seu áudio. Gabriel, pode prosseguir, por favor? Boa tarde, Sérgio. Boa tarde, Renato. Obrigado por abrirem espaço para pergunta aqui. São duas do meu lado. A primeira, pegando o tema aí da JM Empilhadeiras, queria uma atualização de vocês, como tem evoluído o processo aí de integração. E aí, pensando em representatividade no top line EBITDA, que vocês conseguem dar alguma cor para o segundo semestre agora e para o ano que vem, e também evolução na alocação do CAPEX. E a segunda, pensando nos investimentos do trimestre, se vocês puderem falar um pouco, enfim, a quebra por divisão, né, desses investimentos e o patamar de alavancagem que vocês enxergam para o final do ano, para o ano que vem, e se tem algum movimento estratégico que a gente ainda pode esperar dentro desse range que vocês estão reportando de dívida líquida e EBITDA. Obrigado. Gabriel, eu vou começar respondendo as tuas perguntas aqui, depois eu vou passar para a Renata. Mas no olhar de JM, a gente temos aí pouco mais aí de 2 meses aí no processo todo de integração. Ainda a gente tem rodado ela de forma completamente independente, capturando sinergias no top line da companhia.
E aí, como vocês puderam já ver, a gente já conseguiu quase triplicar aí em termos do pipeline de negociação do que tinha JM versus todo o cross-selling das nossas unidades de negócios, né? E aí, no olhar em termos de CapEx, né, a gente está, obviamente, sempre buscando a melhor alocação entre as unidades de negócio. Acho que hoje, com a diversidade, o portfólio de produtos que a gente olha onde está melhor em termos de retorno sobre o capital investido para fazer as alocações de capitais, né? E aí a JM ela traz também essa oportunidade mais uma frente aí para a gente alocar o capital de forma eficiente, tá? Agora passo a palavra para a Renata aqui, falar um pouco mais de JM, segundo semestre e CapEx, né? Em relação ao CAPEX, né, que a gente realizou no segundo trimestre, tirando a parte da aquisição da JM, ele está bem equilibrado entre pesados e leves, né, frente ao crescimento que a gente está enxergando para frente. Falando de resultados de JM, eles tiveram no ano passado, né, uma receita líquida de 154 milhões, um EBITDA de 70 milhões. A gente, por enquanto, está considerando mais ou menos essa ordem de grandeza, sendo que a gente vai consolidar metade desse valor, né, que seria o segundo semestre. A nossa próxima Perfeito. Não, perfeito, pessoal. Obrigado. A nossa próxima pergunta é da Fernanda Recha, analista sell-side do BTG. Fernanda, abriremos seu áudio. Fernanda, por favor, pode prosseguir. Oi, pessoal, Sérgio, Renata, obrigada por pegar minha pergunta. Dois pontos aqui do nosso lado. Primeiro, eu queria explorar um pouquinho mais a receita de rental, mas especificamente quando a gente olha, né? A receita de rental ela ficou meio flat no tri contra tri, quanto que a frota subiu 18%, né? Eu sei que você teve a JM entrando no final do trimestre, então não é muito fair essa comparação, mas se vocês puderem dar um pouco de detalhe, como é que ficou o yield e a taxa de utilização, só para a gente entender, né, o que foi o driver dessa receita um pouco mais flat no trimestre a trimestre, e olhando para frente, como é que a gente deveria pensar nessas variáveis. Essa é a primeira. E a segunda pergunta, vocês comentam no release uma desaceleração de demanda em infraestrutura, né? Eu queria ouvir um pouquinho de vocês, como é que está a perspectiva de normalização disso, né, no budget de vocês. Vocês acham que ainda o segundo semestre vai ter essa desaceleração? Qual que é o timing para normalização? E talvez vocês puderem dar um pouco mais de detalhe, né? Quais são os segmentos dentro de infra que vocês estão vendo mais desacelerar? São esses dois pontos. Obrigada. Deixa eu responder essa primeira parte com relação à produtividade, Fê. A gente no olhar de rental leves, a gente deve estar hoje girando, em termos de quantidade, quase 67% de utilização e 62% mais ou menos em termos financeiros, tá? Essa unidade de negócio. A gente sofreu, obviamente, uma queda de 1,5% no total do top line de rental, né? Rental considerando todas as nossas frentes de rental, obviamente que puxa um pouquinho a produtividade para baixo. Mas a gente, no olhar do segundo semestre, o que está acontecendo, né? Por isso vocês também puderam ver uma questão de custos operacionais um pouco mais alavancados no segundo trimestre, que tem migrado um pouco a demanda de giro para a demanda de longo prazo dos equipamentos de plataformas elevatórias, o que traz um pouco mais de custo, né? Apesar do yield, em termos de rental rate, ser relativamente mais alto, né? Os custos operacionais, dado o giro, ele intensifica um pouquinho. Então, ela aperta um pouquinho a margem. Todo o crescimento, praticamente, que a gente teve, tirando o JM, né, o efeito JM, o que traz um pouco esse impacto de produtividade, a gente entra com CAPEX, né, ou seja, eu entro com capital e eu aloco só 12 dias de faturamento, isso impacta e detrata bastante esse olhar de produtividade. Mas, pesados especificamente, a gente vem alocando e vem crescendo bastante. Então, como a gente havia comentado até no primeiro trimestre deste ano, vários contratos que a gente fechou, elas foram começando a serem mobilizados ao longo desse segundo trimestre, e a gente tinha algumas expectativas com relação à mobilização de obras de infraestrutura que foram postergadas agora para o segundo semestre. E acho que puxa um pouquinho a segunda pergunta, né, no que tange a infraestrutura. A gente está com o outlook bastante positivo,
né, em virtude não só do nosso negócio de pesados, plataformas elevatórias, mas também de forma escoramento para o segundo semestre. A gente imagina que todas as obras, de uma certa forma, que estavam represadas para serem iniciadas ou continuadas, elas vão rampar aí para o segundo semestre, então a gente tem uma visão otimista para investimento de infraestrutura, tá? Tá ótimo, obrigado, Caria. Bom dia aí. Obrigado. A nossa próxima pergunta é do Gabriel Rezende, analista sell-side do Itaú BBA. Gabriel, iremos abrir o seu áudio. Gabriel, por favor, pode prosseguir. Oi, Caria. Oi, Renata. Obrigado pelo espaço aqui. Aproveitando que a gente já conversou um pouco sobre top line, se vocês puderem explorar um pouquinho a dinâmica de cost savings que a gente viu nesse TRI, a melhora que vocês citaram ali, principalmente de SG&A, e como que isso deve se comportar nos próximos trimestres, ajuda bastante gente aqui. E também pegando um gancho na pergunta anterior, Caria, da Fernanda, sobre, você citou a dinâmica da companhia entrando em mais contratos ali de prazos mais longos em aluguel de leves. Queria só entender como que você tem visto a dinâmica da indústria para a linha amarela nesse sentido também. Se você está vendo os novos entrantes, players que competem com vocês migrando para formatos de contrato ali mais de longo prazo também. E também, nesse ponto, se você puder relembrar a gente como que vocês têm percebido o cenário competitivo, se houve alguma mudança aí nos últimos meses, seria ótimo também. Obrigado. Tá. Obrigado, Gabriel, pela pergunta. Eu vou responder primeiro essa questão do contrato de curto com longo prazo, depois eu passo para a Renata responder a questão do SG&A. Bom, ó, no rental leves, o que está acontecendo, ao invés dos contratos de longo prazo, está se demandando mais de curto prazo. E o de curto prazo, por ter mais giro, entra e sai com velocidade maior, impacta o custo, porque toda vez que o equipamento retorna, eu faço uma manutenção no equipamento, né, para liberá-lo de novo para uma nova locação. Então, ele aumenta um pouco o COGS, por isso que minha margem foi relativamente apertada aí nesse segundo trimestre, tá? No que tange aos nossos contratos de longo prazo, né, nosso contrato de longo prazo, vocês puderam perceber que a gente saiu de 32% para 44%, obviamente tem efeito de JM ali, mas também efeito dos nossos contratos fechados em prazos mais longos no que tange a pesados, né? A nossa dinâmica, o que a gente vem observando, né, acho que como a gente tem uma representatividade muito baixa ainda nesse mercado de pesados, tem uma oportunidade bastante grande. Nosso pipeline de negociação continua bastante robusto e bastante resiliente, né? Então, a gente não vê um fator de competição ainda, propriamente dito, nem no negócio de leves, nem no negócio de pesados, né? Obviamente, acho que a dinâmica continua estável comparado os trimestres, tá? Então, não tem uma variação muito grande com relação ao que a gente vem enxergando. O que a gente ajusta para pesados é muito mais o nosso pace, né? Dado a nossa curva de aprendizado, setores diferentes em termos de especificidade diferentes, como a gente vem sempre comentando, né? A gente tem muito conhecimento, obviamente, dado de Triangel, do agronegócio, construção, a gente tem bastante conhecimento e a gente vem entrando em outros setores, né? Que demandam conhecimento mais específicos, é onde a gente ajusta um pouco o nosso pace, a nossa velocidade de crescimento nesses setores para evitar riscos, dado que os contratos são muito longos, tá? Seguindo aqui falando sobre o SG&A, né? A gente constantemente tem buscado oportunidades para estar reduzindo o SG&A, tentando trazer automatização de processos, escalabilidade e conforme a gente for adquirindo novas empresas também, a gente vai conseguindo trazer sinergias e diluindo o SG&A. Então, para o segundo semestre, a gente espera mais ou menos da mesma ordem de grandeza que performou agora o segundo TRI, sem grandes ganhos adicionais, que é uma evolução, de fato, da companhia. Ótimo, obrigado, Renata. Se eu puder fazer só um follow-up, Karina, no seu ponto. Então, para rental leves, o yield maior de um contrato de curto prazo acaba não compensando ali, eventualmente, as despesas que você tem para recapturar o ativo e alugar esse ativo em um novo contrato. O olhar de produtividade, na verdade, o que a gente chama em rentals, no mundo inteiro, chama dollar utilization, tá? E é o olhar sobre a locação do equipamento. Então, eu compro um ativo por 100, se eu alugo ele a 4% de yield por mês, por 12 meses, eu tenho 48% de dollar utilization ou 48% de produtividade, tá? Esse é o olhar.
Quando você está no spot, o que acaba acontecendo? O teu rental rate ele sobe, mas a utilização dele ela cai. Então, em termos de yield, em termos perdão, dollar utilization ou produtividade, não necessariamente ele é maior. Se você continuamente consegue alugar ela por aquele yield de uma forma mais constante, sim, você vai extrair uma produtividade maior do ativo, né? Só que ela traz custos, né? E alguns momentos, para você poder liberar isso com velocidade, o custo vem primeiro para depois vir a receita, tá? Então, ele não é casado perfeitamente. No que tange aos contratos de longo prazo, então, dado que você tem um duration mais fixado, às vezes o rental rate ele cai um pouquinho, então a produtividade ela cai, mas os custos eles são mais constantes ao longo dos períodos do contrato, né? O que dispersa um pouco o custo, entregando no final um unit economics relativamente parecido, tá? Deveria entregar um unit economics relativamente parecido. O que tivemos no segundo trimestre é um impacto um pouquinho maior, dado uma necessidade de giro e liberação de máquinas com uma velocidade um pouco maior para atender essa demanda. Tá certo, ficou claro. Obrigado, pessoal. A nossa próxima pergunta vem do senhor André Mazzini, analista sell-side do Citi. Pergunta feita por escrito. Boa tarde, parabéns pelo resultado. Da minha seria apenas uma pergunta e seria em relação à perspectiva de CAPEX da companhia para 2025. Seria ainda muito focado no segmento de rentals? Obrigado. A nossa perspectiva de CAPEX para o ano, ela não se altera, né? É claro que, dado o pipeline robusto da JM, que a gente inclusive comentou na apresentação, né? Que a gente praticamente triplicou o pipeline que a JM enxergava, né? Muito em função do cross-selling. A gente vai fazer um CAPEX orgânico também nessa unidade, mas para esse ano o valor ainda não é muito expressivo, então pode considerar o que a gente já estava estimando anteriormente. Mas acho que majoritariamente focado Focado em em rental. rental, exatamente. Pesados e leves. Lembrando que para fazer perguntas, você deve clicar no ícone Q&A na parte inferior da sua tela e escrever o seu nome, empresa e idioma. Ao ser anunciado, uma solicitação para ativar seu microfone aparecerá na tela. E então você deve ativar o seu microfone para fazer perguntas e sua câmera, caso você deseje. Se preferir, digite a sua pergunta e, caso deseje, deixe indicado para que o operador a leia. A nossa próxima pergunta é do senhor Alexandre Assaf, investidor. Parabéns pelos resultados. Podem comentar sobre o ambiente concorrencial? Estamos dispostos a acomodar margens para não perder o market share atual? Peço para lerem minha pergunta, pois não consigo falar. Abraços e obrigado. Bom, Alexandre, obrigado pela pergunta. Bom, a gente acho que o ambiente competitivo não sentimos, eu cheguei a comentar aqui, uma alteração muito abrupta, né, ao longo desses trimestres, né? E aí, dado isso, a gente não tem enxergado substancialmente impacto no nosso preço de locação, né? Então, nossos yields aí, nossos preços até em reais em locação, eles permanecem estáveis, é o que a gente imagina, é o que a gente vem observando aí e estimando para o segundo semestre. Eu acho que o nosso foco aqui para dentro da organização é a gente continuar buscando a nossa diferenciação através de portfólio, ampliar a nossa cadeia de produtos para a gente aumentar essa nossa presença na prestação de serviço e locação de equipamentos, né, para os nossos clientes, buscando sempre, obviamente, equipamentos de alta qualidade, Tier 1 de equipamentos, foco na nossa manutenção, uptime elevado. É isso que a gente vem buscando como estratégia em termos de diferenciação, né? Então, eu acho que aí a consequência disso é o market share que a gente tem em termos de liderança, seja no nosso negócio de forma de escoramento, seja hoje no nosso negócio de leves, né? E é o que a gente quer galgar e continuar crescendo em termos de market share em pesados e agora em intralogística. Encerramos neste momento. Perdão. Lembrando que para fazer perguntas, você deve clicar no ícone Q&A na parte inferior de sua tela e escrever o seu nome, empresa e idioma. Ao ser anunciado, uma solicitação para ativar o seu microfone aparecerá na tela
e então você deve ativar o seu microfone para fazer perguntas e sua câmera caso você deseje. Se preferir, digite sua pergunta. E caso deseje, deixe indicado para que o operador a leia. Encerramos neste momento a sessão de perguntas e respostas. Gostaria de passar a palavra ao senhor Sérgio Caria para as considerações finais. Por favor, senhor Sérgio Caria, pode prosseguir. Bom, agradecemos a todos pelo interesse e participação da nossa conferência telefônica, videoconferência aí do segundo trimestre do ano de 2024. E a nossa área de relações com os investidores aí continua à disposição para caso haja dúvidas a posteriori. Muito obrigado a todos, boa tarde.